A empresa aérea Passaredo, depois de vários anos, voltando a operar em Marília. E uma rota muito reivindicada, a linha Marília-São Paulo, porque a Azul faz Marília até Campinas. Quem quiser ir para São Paulo e vice-versa, aí tem que, é claro, ir por rodovia até São Paulo, de Campinas, São Paulo, e vice-versa até Campinas, para depois retornar a Marília. Passaredo, então, com 2 horários para ir, 2 para voltar até a capital paulista. Voos com a aeronave ATR-72, capacidade para 70 passageiros. Então, Marília-São Paulo, horários 10h50, meio-dia e 10. São Paulo, Marília, de Congonhas até Marília, 9 da manhã e 10h20. Então, 9 e 10h20 da manhã, São Paulo, Marília, Marília até São Paulo, 10h50, meio-dia e 10, também tendo agora linhas, horários até Bauru e vice-versa. Só para fechar a participação do consultor econômico José Mário Rando. Eu dei a manchete aqui, está aqui o governo federal. Mercado da aviação espera crescimento de 3% em 2019, dentro daquele compromisso do governo federal de dinamizar a aviação comercial pelo interior do paulista. Interior paulista e, é claro, também do Brasil. A grande reivindicação da população de Marília, da região de Marília, voos Marília até Congonhas e vice-versa, e não até Campinas, como opera a Azul. Sua expectativa para essa questão, Rando? Eu acho maravilhoso, até porque nós vamos ter uma concorrência. A Passaredo, ela tem todos os voos bastante econômicos e a passagem dela, certamente, é mais baixa do que o da Azul, né? Então, essa concorrência é salutar, porque a Azul vai ter que baixar também, vai ter que diminuir taxas, temos que pagar uma taxa de embarque mais baixa, né? Taxa de bagagens ainda é uma coisa que não ficou bem resolvida no Brasil, né? Nós vamos manter a passagem, vai subir o voo, só que não vai pagar a bagagem. Agora, paga a bagagem do mesmo jeito. Se você despachar uma bagagem, aliás, fizer isso por internet antecipadamente, é R$60, uma mala até 23 quilos. Se você fizer no aeroporto, é 120 o trecho que você fizer. Então, é absurdo as taxas que se pagam. Isso, a presença da Passaredo é extremamente positiva. Hoje existe uma necessidade já muito antiga do nosso voo, voltar o nosso voo Marília-Congonhas. O que a TAM fazia antes? A gente saía daqui às 7 horas da manhã, às 8 estava em São Paulo. Depois tinha um voo às 8h30 e chegava aqui às 9h30. Então, você passava o dia em São Paulo, Congonhas já descia no centro, trabalhava, fazia o que você queria fazer e voltava para Marília no mesmo dia. O que, pelo menos por esses horários divulgados pela Passaredo, não vai dar, porque primeiro voo Marília-São Paulo da Passaredo, 10h50 da manhã, o segundo meio-dia e 10. São Paulo-Marília, 9 da manhã e depois 10h20, ou seja, tem que então pernoitar em São Paulo, dormir em São Paulo. É isso, Ram? Os horários ficaram muito ruins, 10h50, depois meio-dia e tanto, quer dizer, você já chega no meio do dia em São Paulo. Você perde amanhã em São Paulo. Depois você não tem um voo à noite da Passaredo para São Paulo. Que eu estava dizendo, a TAM tinha esse voo. Aí você só pode voltar no outro dia em torno das 10 horas da manhã. Você tem que sair, perde meio-dia, né? Você só tem meio período em São Paulo. Depois, no outro dia, você sai de lá num horário já ruim também, que praticamente você perde meio-dia, não dá para fazer nada em São Paulo. Você tem que vir para o aeroporto. Então, precisa ajustar o horário. O horário tem que ser ajustado, para que tenha um avião que saia próximo das 7 horas, mas aí já tem um problema, tal, porque a Azul tem esse horário. A Azul tem um horário próximo disso, um pouquinho antes, mas só que tem um detalhe, a Azul vai para Viracopos. Nós não, nós precisamos, com a Passaredo, o voo para Congonhas. Então, precisa ajustar o horário da Passaredo, para que você vá cedo, trabalhe em São Paulo e volte à noite, como nós fazíamos antes. Você não tem que pernoitar, você perde meio-dia num dia e meio-dia no outro, porque
Quem vai pegar um avião em torno de 10 horas em São Paulo, 2 horas antes está no aeroporto, quer dizer, você já perdeu o dia praticamente. Então ficou meio período para você trabalhar em São Paulo, se você sair num dia e voltar no outro. O horário está ruim, mas eu tenho certeza que ele será ajustado, porque é de grande importância e a concorrência é extremamente salutar. Muito bem. Obrigado, José Mário Rando, consultor econômico. E ainda permanece aquela cobrança. O governo federal, do governo Dilma, prometeu e até hoje não houve o cumprimento. 50 milhões de reais de investimento no aeroporto de Marília, obras de melhoria da infraestrutura do aeroporto de Marília. Marília e Maringá seriam os primeiros nesse pacote do governo federal. Agora, o governo Bolsonaro continua com um projeto para dinamizar a aviação comercial, mas é preciso também, é claro, melhorar a infraestrutura dos aeroportos de cidades do interior do país. Bem, a data não pode passar em branco. Aqui em Marília temos o Santuário de São Judas Tadeu, na Rua Ribeirão Preto, na Vila Nova. Tivemos programação religiosa intensa durante toda esta segunda-feira, dia 28, dia de São Judas Tadeu. Ele é o padroeiro das causas impossíveis e muita gente foi exatamente pregar a fé buscando o atendimento no Santuário de São Judas Tadeu, na Rua Ribeirão Preto, inclusive na noite desta segunda-feira, procissão especial. São Judas Tadeu. Quem foi? Você confere. Hoje celebramos um santo a quem Jesus recomendou entregarmos todas as nossas causas impossíveis. São Judas Tadeu, muito conhecido e amado entre os católicos. Nascido em Caná da Galileia, foi chamado por Jesus para ser apóstolo. É de supor que as famílias de Judas Tadeu e de Jesus tenham convivido muito em fraternidade. Um dos episódios com a participação especial de Judas Tadeu é a Santa Ceia, narrada no Evangelho segundo João. Enquanto Jesus confidenciava aos apóstolos as maravilhas do amor de Deus, Judas Tadeu faz a seguinte indagação: Mestre, por que razão hás de manifestar-te só a nós e não ao mundo? Jesus respondeu explicando que as manifestações são para todos os que guardassem a sua palavra. Essa atitude do apóstolo mostra sua preocupação com a salvação da humanidade, um amor incondicional pelos homens. Depois de ter recebido o Espírito Santo no cenáculo, Judas Tadeu partiu para construir a Igreja de Deus. Iniciou a evangelização na Galileia, depois foi para Samaria e outras regiões. Foi um missionário enérgico e cativante, atraiu muitos ao cristianismo e participou de muitas conversões. São Judas Tadeu e São Simão foram executados a golpes de machado no dia 28 de outubro do ano 70, alvos da fúria de falsos pregadores ministros pagãos. O martírio de São Judas Tadeu o levou à vida eterna que tanto esperava. São muitos os santos que foram devotos de São Judas Tadeu. Santa Brígida, Santa Gertrudes e São Bernardo de Claraval, por exemplo. A imagem de São Judas é representada sempre com um livro que representa que ele pregou a palavra, um machado com o qual foi morto e uma chama de fogo na cabeça, sinal que recebeu o Espírito Santo em Pentecostes. Que neste dia possamos pedir a intercessão desse santo, que leve a todas as nossas causas a Deus, e que também busquemos imitar São Judas Tadeu na entrega pelos valores cristãos, por uma evangelização efetiva e também pela total entrega da vida por Cristo. Que pela intercessão de São Judas Tadeu, o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Foi sepultado no início da tarde desta segunda-feira, no cemitério da Saudade, o corpo do jovem Cláudio da Silva Alves, 21 anos de idade. É mais um caso grave em decorrência de depressão e tentativa de suicídio. Só que dessa vez, o que aconteceu com o Cláudio, você vê aí a foto, na madrugada deste domingo, na rodovia do Contorno, próximo ao campus universitário, de acordo com o boletim de ocorrência, ele tentava o suicídio, ameaçando se jogar à frente de veículos. Grande movimento na rodovia do Contorno, inclusive caminhões. A Polícia Militar acabou sendo chamada e parece que os policiais, ao chegarem, acabaram convencendo o Cláudio a desistir da ideia. Mas, segundo o boletim de ocorrência, em dado momento, ele acabou sendo novamente agressivo, totalmente descontrolado, partiu para cima de um dos policiais, agredindo o policial violentamente e depois partiu para cima do outro policial. Houve aí a defesa deste policial que sacou a arma da corporação e desferiu um tiro que acabou matando o Cláudio da Silva Alves, 21 anos de idade. O Cláudio, filho do conhecido Benê, do futebol aqui amador, o BD, inclusive, tem uma escolinha de futebol na zona sul de Marília. E o Cláudio, filho dele, acabou não resistindo e indo a óbito. Na sexta-feira, a gente dava a informação do 22º caso de suicídio em Marília, aquela moça que acabou colocando fogo no próprio corpo na Zona Sul e morreu em decorrência exatamente dessa ação. Suicídio, ela que tinha 22 anos de idade. E agora, essa tentativa de suicídio gerou a morte do Cláudio da Silva Alves. Ainda na sexta-feira, a gente recebia a psicanalista de Ribeirão Preto, aqui no estúdio, a doutora Ana Celeste Pitiá, e ela se dizia muito preocupada com o momento, a depressão entre os jovens e o crescimento também da incidência de suicídios. Marília é hoje a cidade do interior paulista com a maior incidência de suicídios consumados. Mas uma especialista faz o alerta aqui no quadro. Ao menor sinal de depressão, toda a família tem que se envolver e buscar a ajuda técnica antes que seja tarde demais. Confira. É importante se falar de suicídio, não é deixando de se falar que nós vamos esclarecer a população e as pessoas que estão acometidas por algum problema, alguma doença que vai ter comportamento suicida, não é deixando de falar que a gente vai ajudar essas pessoas. Então, a maneira de como falar, de como abordar, isso é que é importante. Saber como a gente passar a mensagem, como se chegar nos lares, nas pessoas, para que a gente possa, sem dúvida, beneficiar milhões de pessoas que sofrem por depressão, por dependência de droga ou alguma outra situação que pode ter como fator de risco o suicídio. Há mais de uma década, o suicídio entre os jovens tem aumentado assustadoramente, inclusive no Brasil. E aí a grande preocupação, por que os jovens estão se matando mais? E aí algumas explicações científicas, algumas explicações psicológicas a gente tem levantado. O maior número de lares desfeitos, o maior uso e abuso de drogas, que são deletérias ao sistema nervoso, favorecendo principalmente quadros depressivos, a maior exigência, o predomínio do verbo ter, o que eu tenho, o celular, o tênis, a camisa, a roupa, o carro, e não o verbo ser, de quem eu sou. Importante quando nós estamos diante de alguém, eu digo nós, quer dizer, a pessoa leiga que está diante de alguém, seja de um familiar, de um amigo, alguém no trabalho, na escola, um vizinho, ou até a própria pessoa, se percebe não bem, se percebe que já não está tão presa à vida, já está angustiada, já está desesperançada, já não está suportando o sofrimento, tem uma baixa estima. O que nós devemos fazer? Primeiro, oferecer ajuda a essa pessoa ou, se somos nós, pedir ajuda. É importante que a gente não desista, principalmente nas pessoas que têm dificuldade de aceitar que está doente e que está precisando de ajuda. Prevenir é melhor que remediar. E no caso do suicídio, o remédio é muito amargo.
está dado. É mais uma profissional que faz o comentário, como a gente tem ouvido inúmeros aqui, inclusive médicos, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, têm proferido palestras nos mais diferentes segmentos, alertando para tudo isso. Menor sinal, menor sintoma de depressão, a família tem que se unir para buscar a ajuda técnica. Nesse caso aqui do Cláudio, ele não se suicidou como ameaçado, mas a sua ameaça gerou toda essa confusão com a polícia militar e ele, na luta com o policial, acabou baleado mortalmente. Agora a Polícia Civil vai investigar, também, é claro, a investigação pelo comando do batalhão da Polícia Militar aqui de Marília. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.